Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Começando com muita alegria mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje, sábado, dia 8 de julho, gente. Ah, que coisa boa! Mais um final de semana realmente chegou. Vamos aproveitar bem, hein? Aproveitar bem cada minuto das nossas vidas. Meus amigos, antes da gente falar do nosso assunto de hoje, aliás, importantíssimo, hein? Quem é que não precisa de mais foco na sua vida, mais disciplina? Já já a gente fala disso. Eu tenho que externar aqui minha gratidão e compartilhar com vocês, para que vocês possam também viver um dia essa emoção de verdade, assim, juntos, né? Ontem tive o privilégio de estar, né, no mítico Centro Espírita Luiz Gonzaga, né, a casa que Chico Xavier fundou, o primeiro centro espírita lá de Pedro Leopoldo, fundado pelo nosso querido Chico, né? Está com Célia, está com amigos muito queridos, que tem uma história linda ali na região, amigos que vêm de fora. Então, assim, foi uma noite memorável. Muito obrigado a vocês aí de Pedro Leopoldo e região. Nossa, que coisa gostosa, né? Olhar para um lado e para o outro, sentir o Chico. Ouvi falar da Fazenda Modelo assim tão pertinho, onde o Chico trabalhou por 35 anos. Então, assim, são lembranças, né, que nos inspiram a seguir adiante. Quando a gente vê que a simplicidade, gente, quando ela é trabalhada com foco, com disciplina, nós vamos falar disso agora, acaba nos guiando realmente a patamares maiores na nossa existência. Foi assim com o Chico fazendo o papel dele e com certeza vai ser assim com cada um de nós. Bem, uma das histórias mais conhecidas na cidade de Pedro Leopoldo, exatamente nessa época em que Chico Xavier ainda era jovem, um menino, literalmente, né? Pouco mais de 20 anos, quando ele encontra Emmanuel e vai trabalhar junto com esse espírito gigante, é exatamente o quê? Emmanuel olha para Chico e fala: meu filho, temos uma proposta de trabalho. Né? E aí o Chico todo entusiasmado, estava começando a conhecer o espiritismo ainda, já era médium, claro, desde sempre, mas ainda começando a entender todo aquele processo que o conhecimento espírita lhe traria, mas ele ainda vinha, né, de uma herança católica. Muita gente não sabe, mas o Chico era católico, ele dava aula de catequese. As histórias são tão interessantes que quando o Chico foi para a doutrina, os pais, né, queriam que ele continuasse dando aula de catequese, né, levavam as crianças na casa dele para ele continuar ensinando sobre Jesus. Vejam que interessante. Então Chico tem essa conversa mítica com o espírito de Emmanuel, que durante décadas e décadas foi o seu mentor espiritual. E Emmanuel então lhe diz: quer trabalhar, meu filho? Chico, quero. Então 3 condições são necessárias. Pois não, senhor. Aí vem a primeira, disciplina. E o Chico, entendido. E a segunda? E Emmanuel repete, disciplina. E o Chico, ok. E a terceira? E Emmanuel termina, disciplina. Disciplina, disciplina e disciplina. Tá disposto? Se tiver, a gente começa agora. Então, assim, com essas 3 palavras mágicas, né, que na realidade são uma só, Chico Xavier fez da vida dele um testemunho de amor à humanidade. E mais do que isso, deu um exemplo gigante de onde cada um de nós, meus amigos, pode chegar na nossa estrada, naturalmente, se tivermos disciplina. Então a pílula do nosso amado Evangelho de hoje quer te convidar a isso, a sair da zona de conforto, a sair da preguiça, a sair do desculpismo. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não dou conta. Ah, eu não consigo. Ah, fulano não me ajuda. Ah, Beltrano não me dá suporte. Para com isso. Para com isso que a vida está passando. O seu compromisso espiritual, antes de mais nada, é com você mesmo, é com você mesma. A disciplina, gente, nada mais é do que a gente ter foco. Sabe, a gente colocar uma meta, um objetivo e fazer um pouquinho a cada dia, com constância, de uma maneira constante, para caminhar em direção a esse objetivo. Eu sei que essas colocações às vezes encontro, né, os corações das pessoas e você pode até pensar, mais um falando a mesma coisa. Já ouvi isso várias vezes, mas não quer dizer nada. A pergunta é, você ouviu, mas fez? Porque você sabe, né? A gente sempre repete isso aqui na pílula. Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então tem que colocar em prática. Os dias estão passando. Lembre-se, uma pessoa que lê 2 páginas por dia vai ler nada menos do que 700, muito mais, né? De 700 páginas
por ano. A disciplina te leva a esse número bacana, já são alguns livros. Alguém que faz 10 minutos de meditação por dia, ou faz o evangelho 2, 3 vezes por semana, vai fazer uma quantidade gigantesca em um ano. Uma dica para você ver o poder da disciplina é multiplique tudo o que você faz por um ano. Por 365 dias. Exemplo, eu durante o meu dia eu fico pessimista 4 vezes. Sério, tô falando sério. Aí eu penso coisas negativas 4 vezes. Normalmente de manhã, quando eu acordo, olho o dia, reclamo do clima, reclamo de não sei o quê. No meio do dia, na hora do almoço, antes de dormir. Ok. Então você multiplica por 4, 365 vezes 4. Olha só quantas vezes você está minando sua mente, o seu coração, por ano, ao pensar coisas negativas. Então a disciplina no caminho errado. Só que a disciplina no caminho certo é o oposto, né? Eu penso coisas positivas 4 vezes por dia, eu estou lá sendo grato, eu agradeço a Deus, eu procuro me perguntar onde está o lado bom da minha vida agora, e vou lá e faço uma prece. Se você ora pelo menos 4 vezes por dia, também o efeito é inverso. Imagina, 120 vezes por mês, você está orando e vibrando no campo do bem. Você vai multiplicar isso por mais de 10 meses? Mais de 1.200 vezes por ano, você enriquecendo o seu balde de motivação interior. Entende, gente? A disciplina nos leva a fazer qualquer coisa pequenininha ficar grande. Tanto coisas negativas quanto positivas. Então, preste atenção na direção da sua mente. Preste atenção na direção da sua vida. Disciplina, disciplina, disciplina. Foi o que Emmanuel pediu a Chico jovem. E naturalmente o Chico não sabia quem ele se tornaria, né? E toda a herança que ele deixaria. Então, meus amigos, dê o próximo passo. Foi sobre isso que nós falamos ontem lá no Luiz Gonzaga, lá no centro. Dê o próximo passo, deixe a sua luz brilhar. Não acredite nas dificuldades sendo maiores do que você, vá além delas. Supere-as uma a uma, dia a dia, acreditando no poder do tempo, que com certeza é o grande milagre de Deus nas nossas vidas, para nos ajudar a encontrar o equilíbrio e a fazer a nossa luz brilhar de verdade. Tá bom? Que Deus te abençoe e te inspire, um sábado maravilhoso. Muito obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Depois tem mais novidades para vocês. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre outros assuntos e trazer novidades. E já fica o convite. Amanhã nós vamos estar num seminário de aniversário, né, do Centro Espírita Nosso Lar, na cidade de Contagem, que vai ser muito bom. Vou mandar para vocês aí. E também em Contagem. Amanhã vai ser o dia de Contagem, né? Amanhã à noite no Amor e Caridade, às 18 horas, também lá em Contagem. Vai ser muito bom rever os nossos amigos. Que Deus abençoe a cada um de vocês com todo o nosso carinho. Lembremos, disciplina, vírgula, disciplina, vírgula, disciplina. Fiquem com Deus, meus queridos amigos, e até breve, até muito, muito breve. Pergunta, e você, tem sido uma pessoa disciplinada?